Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, prezados congregados, filhos de Maria, bem aqueles que nos assistem pela internet, nos ouvem pela Rádio Bom Jesus. Celebramos nesse domingo a liturgia do terceiro domingo desse tempo da Quaresma. É bastante interessante que a liturgia de hoje já pressupõe que nós estamos vivendo essa caminhada quaresmal. A conversão é nós convergirmos, voltarmos a nossa face, a nossa vida para o Senhor. Por isso o introito da Santa Missa de hoje começa com essas palavras: os meus olhos estão fixos no Senhor, pois Ele que me livrará dos laços que estão armados contra mim. Os meus olhos estão fixos no Senhor. Nós estamos determinados, decididos nessa caminhada quaresmal, nesse combate espiritual. No último domingo, na carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, São Paulo nos recomendou que nós seguíssemos os seus ensinamentos e imitássemos os seus exemplos. Na leitura de hoje, avança mais e diz: meus irmãos, sede imitadores de Deus. Crescei e vivei no amor de Deus. O ponto de referência, como foi colocado pelo próprio Jesus: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Sede, portanto, imitadores de Deus. E esse ponto de referência é bem alto para sempre nos motivar que nós precisamos continuar a nossa caminhada quaresmal. Precisamos continuar esse combate espiritual. Que podemos colocar o início no primeiro domingo da Quaresma, quando nós acompanhamos Jesus, que no deserto foi tentado pelo demônio, permitiu ser tentado pelo demônio, e que, mostrando a nós um pouco dessa fragilidade humana, e nós susceptíveis também à tentação, e já no terceiro domingo, impõe e mostra para nós a autoridade de Jesus, que expulsa os demônios. Um jovem que estava mudo por uma possessão diabólica, e agora podia falar. Mas o apóstolo São Paulo faz esse convite para nós: meus irmãos, sede imitadores de Deus. E se nós fazemos parte, podemos dizer, dessa família de Deus, se nós estamos familiarizados com Deus, com as coisas de Deus, Ele nos diz: nem se nomeie entre vós palavras tolas, palavras inconvenientes, imoralidades. Isso jamais pode fazer parte do nosso dia a dia, das nossas conversas, das nossas brincadeiras, do palavreado de um cristão, batizado, marcado na sua alma com o caráter de cristão. Nem se nomeie entre vós qualquer coisa nesse sentido. É sempre a nossa decisão de nós caminharmos num caminho de virtude. E é sempre preciso o cuidado de nós vigiarmos as nossas ações, as nossas palavras. Me lembro que no seminário tinha uma prática, no dia a dia do seminário. Às vezes quando o seminarista entra, mesmo com algumas gírias, mesmo que não sejam nem palavrões, nada, mas algumas gírias, algumas expressões que não convém, ou seja, às vezes num ambiente sacerdotal ou em preparação para o sacerdócio. E sempre, sobretudo no início, nas conversas, brincadeiras, no recreio, às vezes alguém dizia alguma palavra, alguma gíria, alguma coisa nesse sentido. Aí sempre o seminarista mais velho era encarregado de dizer: non clericat, ou seja, não convém aos clérigos. Atenção, você vai se policiando, como tinha uma outra voz da consciência ali para formar e para lembrar, vai cuidando, vigiando, mudando os seus hábitos, mudando as suas palavras, mudando a sua maneira de falar, de proceder, num outro caminho, num caminho sacerdotal. Sempre escapava alguma coisa,
um encarregado mais velho dizia, não, clérica. Aí lembrando, né? Sempre isso, martelando. E nós precisamos sempre, né? Por isso que é tão importante, nós precisamos sempre examinar a nossa consciência. Para que nós também possamos ir corrigindo as nossas ações, corrigindo as nossas palavras, corrigindo o nosso modo de proceder. E São Paulo vai um pouco mais, vai além. Aqueles que se entregam à impureza, à devassidão, qualquer outro vício, sem a correção, não tem lugar no céu, não entrarão no reino dos céus. Ou seja, todos nós precisamos passar sempre por esse processo de conversão. Sempre essa busca, essa continuidade na mudança, na conversão em nossas vidas, para que nós tenhamos um lugar no céu. E para que de fato seja vivido em nós, em cada um de nós, isso que o introito da Santa Missa de hoje nos convidou, os meus olhos estão fixos no Senhor. E a direção da nossa vida é toda para Ele, e daqui para o céu. Porque é Ele que vai nos livrar dos laços que são armados contra nós. O mundo, o demônio, os inimigos de nossa alma querem nos fazer cair nessas ciladas. Ele nos diz, já alerta a nós, não vamos nos iludir com os atrativos do mundo. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Caminhai enquanto filhos da luz. Outrora éramos trevas, mas já nos decidimos a buscar o Senhor. E os frutos da luz, do bem, é o bem, a bondade, a caridade, a misericórdia, os frutos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Guardemos esse conselho tão importante para nós. Examinarmos a nossa consciência, né, cuidarmos, né, dessa reforma em nossas vidas. É bastante interessante, com certeza, né, todos ou quase todos já conhecem esse exemplo, na vida de São João Maria Vianney, e que ele era muito combativo num mau hábito que havia entre o seu povo de proferir blasfêmias, aquilo que erradamente, né, na nossa cultura, muitos falam com muita facilidade palavrões, palavras inconvenientes. Na Europa, na França, sobretudo, no tempo de São João Maria Vianney, de modo especial, ele faz referência a isso, dizia muitas blasfêmias, imprecações, outros maus hábitos. E ele combateu duramente durante muitos anos isso no seu povo. E um fato bastante interessante, que é citado na vida dele, que um homem foi um dos peregrinos que foi visitar lá a cidadezinha de Ars, e no caminho encontrou lá um grupo de homens, né, trabalhadores do campo, com os animais empacados no meio da estrada, né, um trabalho lá mexendo para lá e para cá, e os animais empacados. Eles ficaram assistindo aquilo, né, e os homens nervosos, né, os animais empacados, não andavam, não trabalhavam, né, e tinham dois que estavam passando e comentaram assim, mas estamos aqui um tempão assistindo, eles não disseram nenhuma palavra inconveniente, né? Não ouviram, estavam nervosos, né? Fazendo os animais, querer fazer os animais trabalhar, mas não disseram nenhuma palavra, nenhuma blasfêmia, nenhuma palavra inconveniente. Aí o outro disse assim, não, mas eles são paroquianos do cura d'Ars. Os de lá são diferentes, né? Os de lá são diferentes. Eles são paroquianos do cura d'Ars. É o que nos diz o apóstolo São Paulo, nem se nomeie entre nós, porque isso não convém aos cristãos, aos tementes a Deus, aos católicos. Nós comungamos o corpo e o sangue do Senhor, nós professamos a nossa fé. Agradecemos a Deus podermos falar e que seja tudo para a maior honra e glória de Deus. E é preciso sempre a vigilância, nós buscarmos corrigir. O evangelho de hoje, como nós já mencionamos, Jesus expulsa o demônio de um jovem que estava mudo, né, por uma possessão diabólica. E ele começa a falar, começa a louvar, a bendizer a Deus.
E o demônio sendo derrotado por nosso Senhor, e não podendo fazer nada diretamente contra ele, começou a suscitar no meio do povo, de que Jesus estava possesso do demônio, que ele estava expulsando pelo poder do próprio demônio. Nosso Senhor podia rir daquilo, né? E de um argumento muito lógico, racional. Como que posso, né, estar expulsando, começar a dizer isso, pensar nisso? Como que posso estar derrotando o demônio pelo poder do próprio demônio? Todo reino dividido em si mesmo tende a ser destruído. E muitos também, daqueles que faziam parte do grupo dos levitas, do templo, também tinham poder de expulsar os demônios. O nosso Senhor faz referência a isso. Ou seja, estou expulsando pelo poder do demônio, e os vossos filhos, aí os membros do povo de Deus, daqueles que tinham o poder para isso, por quem eles expulsam? E ao mesmo tempo o nosso Senhor traz outro argumento, mas se é pelo poder de Deus, e interessante, usa uma expressão, não precisa nem de muita coisa, se é pelo dedo de Deus, basta um simples ato da vontade de Deus, que eu estou expulsando os demônios, é porque chegou para vós o reino de Deus. É preciso nós estarmos unidos nesse objetivo da nossa santificação. Nós caminharmos juntos, buscarmos a nossa santificação. É preciso nós estarmos unidos em família, nesse caminho de santidade. É preciso nós estarmos unidos em família, nesse combate quaresmal. É preciso nós estarmos em família nesse caminho de oração. Em família nós participarmos da Santa Missa. Todo reino dividido em si mesmo tende a ser destruído. Por isso precisamos unir as nossas forças e o nosso objetivo, os nossos olhos estão fixos no Senhor. E por isso nós temos refletido tanto a importância de nós, em família, nos unirmos a Deus. Em família nós rezarmos, nós buscarmos os sacramentos, a Santa Missa, os olhos fixos no Senhor, para que o reino não esteja dividido, mas unido e mais forte com a graça de Deus. E a igreja vai proporcionando para nós meios, caminhando conosco para nós vencermos o mal. Nós teremos uma atividade quaresmal agora no próximo fim de semana, chamada as 24 horas para o Senhor. É o 11º ano que é celebrado em Roma, foi instituído pelo Papa Francisco, e muitas paróquias já são celebradas isso há vários anos. E um pedido do Papa dentro dessa semana da Quaresma, antecedendo o 4º domingo da Quaresma, porque às vezes começamos até bem a Quaresma, orações, sacrifício, vê um pouco de cansaço, um pouco de desânimo no meio da Quaresma. E esse novo impulso, esse novo incentivo, então vai ser celebrado em Roma, né? E nós vamos celebrar juntos as 24 horas para o Senhor. Serão 24 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento, e em qualquer horário do dia ou da noite que nós viermos à igreja, encontraremos um sacerdote à disposição para as confissões. 24 horas de adoração, de oração, 24 horas de confissões. Vamos nos revezar entre os sacerdotes. Qualquer hora que nós chegarmos aqui para fazer a nossa adoração, encontrarão um sacerdote à disposição para as confissões. Precisamos rezar, precisamos nos unir ao Senhor na Eucaristia, precisamos honrar a Nossa Senhora, precisamos do perdão de Deus, da misericórdia do Senhor. Por isso, encontre um horário, venha participar, depois vamos colocar aí os convites para a gente reservar aí o nosso horário. Reúna a sua família, cada um vai fazer a sua oração em particular, ou individualmente, ou em família, junto à sua família, faça a sua oração, seu momento de adoração. Querendo ou precisando se confessar, encontrarão um sacerdote à disposição para as confissões. Começaremos na sexta-feira próxima agora, 19 horas, passando toda a madrugada de sexta para sábado, e sábado no final da tarde, também nós encerraremos com a bênção e com a Santa Missa.
um momento muito especial para nós celebrarmos esse tempo da Quaresma, para nós reunirmos as forças e as armas que nós temos para esse combate espiritual. E é preciso nós estarmos decididos e aproveitarmos as oportunidades que nosso Senhor proporciona para todos nós, para nós crescermos a graça, crescermos o amor de Deus, crescermos na virtude, nos fortalecermos contra o mal, contra o demônio. E recorrendo à intercessão de Nossa Senhora, é muito interessante o evangelho de hoje, que diante de tudo aquilo, Jesus expulsando os demônios, aquele homem convertido, curado, louvando a Deus, alguns de coração endurecido, criticando que Jesus estava possesso do demônio. E no meio de tudo aquilo, uma senhora levantou a sua voz e fez referência à Virgem Maria. E se lembrou da mãe de Jesus. Sempre a presença de Nossa Senhora na vida de Jesus e em nossas vidas como um caminho necessário de salvação. E no meio de tudo aquilo, aquela senhora levantou a sua voz e disse: bem-aventurado o ventre que te gerou e aquela que te amamentou. Fazendo referência à Virgem Maria. Como ela deve ser grande, digna, poderosa aos olhos de Deus. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e aquela que te amamentou. E Nosso Senhor ouviu, e feliz com aquele elogio, aquela referência à sua mãe. E aproveitou aquela ocasião também para instruir o seu povo. A exemplo de Nossa Senhora, como Nossa Senhora, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam no coração e põem em prática em suas vidas. Portanto, a abertura do nosso coração à graça de Deus. Eu mencionei isso aqui na quarta-feira de cinzas, um versículo do Salmo 94 que o padre reza todos os dias no breviário, quando inicia o seu momento de oração. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Isso deve ser constante nesse tempo quaresmal. Se ouvirdes a voz de Deus, o chamado de Deus, a graça de Deus, não endureçais os vossos corações. Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, para que caminhe conosco nesta Santa Quaresma. Que todos nós mantenhamos os nossos olhos fixos no Senhor, fortalecidos pela graça, pela proteção, pela intercessão da Virgem Maria. Que todos nós passemos por esse processo, por esse caminho de conversão, celebrando com o Senhor a Páscoa da ressurreição e um dia a glorificação no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.